Amém? Mais uma vez vou repetir. Os 2 salmos que Deus me deu por antecedência, me preparando, me edificando para os dias difíceis do qual eu ia ter. E como só Deus conhece o nosso futuro, né? Ele sabe por tudo que nós vamos passar. E Ele me preparou. Eu lembro como hoje, porque eu tinha acabado de ter Ismael e eu tinha entrado no seminário. Quando eu tive essa experiência com esses 2 salmos. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O outro foi o Salmo 118, versículo 17, que diz o seguinte: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Estes versículos foram me dados em 1994. Ismael estava com mais ou menos 6 meses de idade. E nessa época eu entrei no seminário. Então, esses 2 versículos vieram de uma maneira que não tinha como eu não confessasse praticamente o dia todo. Porque se eu não falasse esses 2 versículos, eu me engasgava, eu perdia a respiração. Era como a Bíblia diz: rios de água viva fluirão do vosso ventre, se referindo ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele me deu esses 2 versículos. E eu lembro como hoje, pastor, foi um ano. Eu podia estar fazendo o que eu estivesse fazendo, cozinhando, lavando, tomando banho, dentro do próprio seminário. Eu estava falando esse versículo o tempo todo. Então se passou 18 anos, estava eu aqui no Japão. Em novembro de 2013, que fiquei sabendo que eu estava sofrendo um câncer agressivo, né? E lembro como hoje ali em Nagasaki, como é que chama? Nagasaki, lembro como hoje ele falou, na tireoide, no fígado e no endométrio. Mas 10 dias depois, quando eu entrei em morte, Deus operou um grande milagre. Então quando o médico do IDAI, ele disse que não conseguia ver mais nada, aí ficou aquela luta, aquela busca, do qual todos vocês já sabem mais ou menos o que aconteceu. Então eu quero dizer você, olha o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre será acionada pelo Espírito Santo na vida daqueles que se alimentam da palavra de Deus. É muito necessário que a igreja aprenda que a palavra está te trazendo vida. Só em você estar lendo ela, meditando nela, ela está lhe purificando, ela está lhe santificando, ela está lhe restaurando, ela está lhe curando, só pelo fato de você estar se alimentando dela. Mas quando você enfrentar algo, ela vai estar ali. O Espírito Santo vai poder acionar ela dentro de você, para que você fale ela de maneira que realmente Deus contemple da sua glória e diga: o meu filho e a minha filha têm fé em mim. Essa palavra que está saindo da boca dele e dela é uma palavra de fé. Não é uma palavra de desespero, não é uma palavra de dúvida, não é uma palavra de desconfiança. Então veja o poder de edificarmos a nossa fé, porque você não conhece o seu amanhã. A Bíblia já diz, já nos avisou que no mundo teríamos aflições, igreja. Deus não deu a nós nenhum evangelho fantasioso que você não ia ter mais nada, você não ia sofrer mais nada. Muito pelo contrário, Ele deixou o segredo, o poder da fé que vence o mundo. 1 João 5,14, nas epístolas do João, apóstolo do amor. Amém? Que essa é a fé que vence o mundo, a nossa fé estabelecida na palavra de Deus. Então a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, o Espírito Santo vai acionar, se for necessário, para te libertar, para concretizar na sua vida essa verdade. Você só precisa permitir que o Espírito Santo te edifique a tal ponto de quando as lutas vierem, você não se abale. Porque quando o médico disse isso para mim, diante de Deus, não é que eu sou melhor do que ninguém, não é que minha fé é maior do que ninguém, porque eu permiti o Espírito Santo de Deus firmar, edificar a minha fé nessa palavra. Essa palavra é a nossa vida, essa palavra é o nosso alimento principal, porque a nossa vida, ela é espiritual, a nossa vida não é natural. Se você só vive pelo natural, você vai ter poucas conquistas, porque tudo que está alinhado no reino espiritual, no reino natural,
vai ficar tudo corretamente, vai ficar tudo bem, você vai ter a vitória. Amém? Então nesta noite eu te convido a ser grato ao Senhor, a louvar o Senhor, a adorar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor com todo o seu ser, sabendo que o Espírito Santo está montando, edificando uma casa até que você chegue na plenitude do conhecimento e da vontade de Deus na vida de cada um de nós. Amém? É o nosso papel com o Espírito Santo que coopera conosco. Ele não fará nada sozinho se eu e você não permitir, se eu e você não nos colocarmos nas suas mãos, para que Ele faça a obra que é dele, de trazer a vontade de Deus para as nossas vidas, como diz Romanos 8, versículo 26, que Ele conhece tudo que Deus tem para nós, e é Ele que traz para dentro de nós a vontade do Pai. Amém? Deus te abençoe, e vamos, feche seus olhos e agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família. Senhor, eu estou aqui para te louvar. Eu estou, Senhor, para honrar